Programa Fator Paranormal. Eu sou Kátia de Gaia, contando com algumas pinceladas meus causos, minha vida. Bem, não vou contar minha vida toda, mas eu vou contar coisas que são importantes, condizentes com a paranormalidade, porque vocês são muito curiosos e eu também sou. Então eu vou satisfazer algumas curiosidades que todos têm a meu respeito da minha parceira Cris de Pascoal neste programa, mas eu também sou curiosa sobre vocês. Vocês devem ter muitas coisas interessantes para nos contar. Então, eu digo, é muito importante você deixar registrado suas memórias, deixar registrado coisas importantes da sua vida. E eu estou falando, como vocês vêm acompanhando, dos meus 7 anos até meus 9 anos, mais ou menos, naquela fase estudantil interessante, na qual nós temos nossos apelidos, nossos amiguinhos, nós estamos lá naquela fase de questionamentos, de mudanças, de paradigmas, coisas bem legais. Vocês sabem que quando você entra na escola, quando você começa a estudar, você tem um modelo, né? Você está ali, você não sabe exatamente quem você vai ser um dia, mas você tem que ser alguma coisa, não é mesmo? Mas primeiramente seja você, não seja o outro. Isso é muito importante. E eu sempre me vi e me senti diferente. Eu não conseguia, gente, me ver casada, com filhos, cuidando de casa, cozinhando. Aliás, eu vou contar um segredo, não consigo até hoje. E eu tenho, assim, alguns aninhos a mais. Nada mudou. Eu não consigo me imaginar nessa vida quadradinha. Eu sinto que quando eu fiz lá o meu contrato, né, antes de reencarnar, eu deixei muito claro que eu não viria para um modelo, no formato que todas as pessoas acham que é ser feliz, casar, ter filhos, cuidar de casa. Eu acho que é ser feliz, desde que você ache que isso é bom para você. Para mim, não é o meu modelo. Meu modelo é ter liberdade, é estar com pessoas, é ajudar pessoas, é informar, é fazer o que eu faço. Então, eu gostaria que vocês entendessem que lá atrás eu já pensava assim, de que eu iria fazer alguma coisa diferente. E para que isso é ser diferente? Porque nós temos o nosso jargão no programa Enigmas, que normal é ser diferente. E eu sempre acreditei que eu era normal, mesmo pensando diferente da maioria. Então, você conversava com as amiguinhas, aquelas amiguinhas, né, que a mãe já fala, tem que namorar logo. Gente, eu nem pensava em namorar. Eu brincava de boneca, eu brinquei de boneca até 14 anos. Você vai me perguntar, peraí, você não pegou ninguém até os 14? Não, eu não peguei. Eu me lembro quando eu dei meu primeiro beijo, eu ia fazer quase 15 anos. Vocês vão me falar assim, Kátia, você demorou. Será que eu demorei? Eu deixei a minha infância tomar conta da minha essência. Eu tive infância. Quando eu lembro, assim, da minha infância, aqui na minha cidade, eu viajando em Olímpia, porque meu pai é de Olímpia, né? Aquela cidade que tem lá as termas do Laranjal, na qual, outro segredo, eu não conheço. Eu praticamente parei de ir lá quando construíram as termas dos Laranjais e eu pretendo ir lá para conhecer. Você já conhece? É bacana, né? Mas eu não conhecia. Então, eu quero falar um pouquinho da minha infância lá de Olímpia, por isso que eu toquei nesse assunto. Porque assim, como eu digo, eu não sou especial, eu sou uma pessoa que eu tive uma vida muito simples e tenho até hoje. A simplicidade está esculpindo o meu caráter, sempre esculpiu, e eu busco sempre me alinhar à base e à educação que eu tive. E lá atrás, como eu passei minha infância
muito presente nas minhas férias, o mês de dezembro, o mês de janeiro, até início de fevereiro, eu ficava em Olímpia, anos e anos. Minha avó era uma pessoa assim, muito boa, a mãe do meu pai, muito boa. Ela orava muito em mim, ela me benzia muito, ela tinha uma mão abençoada. Teve uma vez que eu estava correndo, né? Porque eu não sei porque criança corre tanto, né, gente? Se soubesse que correr não adianta, né? Que é melhor a gente ir bem devagarzinho olhando tudo, né? Pra gente ver o que tem ao nosso redor. Mas enfim, criança vive correndo e é uma coisa que eu não suporto. E meus sobrinhos, as crianças que convivem comigo sabem disso, que eu não suporto que corra. Ela dizia assim, para de correr que um dia pode acontecer alguma coisa contigo. E aconteceu. Teve um dia que eu dei uma topada com ela e ela estava com um caneco de água fervendo, de acabar de tirar do fogo. Adivinha onde foi parar essa água? No meu corpo. Ela me deitou, tirou minha roupa, ela foi orando em mim, orando, e as lágrimas dela caindo em mim. Eu não senti, gente, nada dessa queimadura. Eu sei que eu chorei pelo susto, pela quentura, mas sabe aquele calor, aquela coisa insuportável de uma queimadura? Não tive uma bolha. Então, essa minha avó, ela tinha um poder de oração fantástico. E vocês sabem aquela festa de reis que nós comemoramos no dia 6 de janeiro? Aquilo era fantástico. Eu ia de casa em casa assistir. Eu adorava dançar com eles. Então, parecia que aquilo me energizava a tal ponto que eu não via mais. Eu via aqueles seres sem ser as pessoas. Eu via como eles são, de fato. É como se existiam ali seres encantados que estavam o tempo todo por trás daqueles bonecos, daquelas fantasias, daquelas roupas. Eu via seres que olhavam para mim de uma forma muito amorosa. Então, quando tem o Dia de Reis, eu comemoro porque eu já estive dentro desta egrégora maravilhosa, de festividade, de alegria e de prosperidade, e que eu fiz parte disso. Porque eu ia de casa em casa, fazia meu pai pegar dinheiro para dar para eles, porque se tinha que contribuir com umas moedinhas, para vir na casa da minha avó para fazer oração, porque eu falava que era uma forma de afastar as coisas ruins e deixar alegria e prosperidade para o ano inteiro. Então, todo ano eu ia buscar, né, aquelas pessoas que iam de casa em casa abençoar o lar. E era muito legal, eu gostava demais. Aí assim, em Olímpia, a gente falava que tinha uma casa lá mal assombrada. Quem não conheceu uma casa mal assombrada na infância, hein? Eu, claro que não tinha, eu tinha medo, mas não tinha. Eu ia investigar, eu ia por lá. E vou dizer para vocês, eu tinha umas sensações bem estranhas quando eu entrava naquela casa. Eu me arrepiava de um lado só, sabe aquele arrepio que sobe só pelo teu lado esquerdo, da tua cabeça até as pontas do pé? E eu falava, aqui tem alguma coisa. E tinha o gato preto, né? Eu amo gato preto. Então tinha o gato preto que quando eu chegava lá, ela vinha, miava e eriçava os pelos assim para mim. E eu cumprimentava. Quando eu passava a mão nela, ela ia na minha frente, parecia que ela me conduzia para algum lugar. Então nós estamos falando aí de 9 anos de idade, né? 10 anos de idade, porque eu ia para esses lugares que era bem pertinho da minha avó. E minha avó morava bem próximo ao cemitério. E meu avô era pedreiro. E um dos trabalhos que ele mais desenvolvia ali era... Ele cuidava das campas, né? Ele fazia campas nesse cemitério. Então, a maioria das campas lá do cemitério de Olímpia, meu avô que fez. E eu ia levar a comida dele, a marmita dele. Então, eu entrava no cemitério, não tinha ninguém, assim, materialmente falando,
mas eu via gente. Eu entrava cumprimentando. Oi, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Eram sempre as mesmas pessoas que me cumprimentavam, gente. Verdade. Mas meu avô falava assim, pois é, fale com os mortos porque eles não te fazem nada. Hoje eu tenho dúvidas. Claro que meu avô não era aquela pessoa da compreensão que eu tenho da espiritualidade, porque os mortos também são capazes de fazerem coisas. Mas dentro da concepção dele, como ele também via, ele me dizia assim, fale com eles porque eles podem te ajudar. E ali existiam lugares de uma menina milagrosa, de um militar que também fazia milagres. Então eu ia conversar com eles. Incrível. Eles conversavam comigo. Então o cemitério, para mim, era um lugar que era um lugar de alegria para mim. Todo dia, quando eu estava lá, eu levava a comidinha do meu avô, ia conversar com meus amigos que moravam no cemitério. Pois é. Qual a criança que faz isso hoje? Nem lembra que o cemitério existe, né? Bem, esse foi mais um caos e eu espero que você me acompanhe no próximo capítulo aqui do Fator Paranormal com outras histórias, outros casos. Até a próxima!